Hoje vamos mergulhar na vida de uma figura absolutamente central, que foi muito mais do que um escritor. Falamos de um dos verdadeiros arquitetos do Portugal moderno, Almeida Garrett. Um homem em que a caneta e a ação política se tornaram uma só força para construir a identidade cultural do século XIX. Ora bem, vamos começar por aqui. O que é que esta citação nos diz, no fundo? Diz-nos que o próprio Garrett se via como um homem de vários mundos. Tanto estava nas cortes com príncipes, como estava no campo de batalha. É, basicamente, o resumo perfeito da vida dupla que ele levou. A de artista e a de homem de ação. Sempre ali, no olho do furacão. E esta vida dupla é, sem dúvida, o grande tema da sua história. Desde muito novo, Garrett percebeu e abraçou a ideia de que ser artista e ser político não eram coisas separadas. Pelo contrário, eram duas faces da mesma moeda. E esta frase, tão curta e tão simples, tornou-se no seu lema de vida. Para Garrett, a arte nunca foi só uma questão de beleza, um exercício estético. Era uma ferramenta poderosíssima para a educação cívica e moral. Era mesmo um dever. A poesia e o teatro eram os seus instrumentos para tentar construir uma sociedade melhor. E esta fusão entre arte e política começou cedíssimo. Nascido no Porto, educado nos Açores, os seus estudos em Coimbra tiraram-no logo para o centro da agitação. Pensemos nisto. Mal tinha começado a carreira literária com um poema que lhe valeu um processo em tribunal e já estava metido até ao pescoço na Revolução Liberal de 1820. Claro que toda esta atividade política ia ter consequências. Garrett foi obrigado a exilar-se, e não foi só uma vez, foram duas. Só que o que podia ter sido uma desgraça, ele conseguiu transformar numa, e cito, oportunidade intelectualmente vantajosa. Foi o exílio que acabou por redefinir completamente a sua visão do mundo e da literatura. A vida dele foi, de facto, marcada por uma instabilidade política tremenda. A luta constante entre liberais e absolutistas empurrou-o para fora do país duas vezes. Mas o mais curioso é que cada um destes exílios acabou por ser um período de uma aprendizagem e de uma transformação incríveis. O contraste entre o que ele deixou e o que encontrou era gigante. Em Portugal, tinha ficado para trás a rigidez do neoclassicismo. Lá fora, em Inglaterra e em França, ele mergulhou de cabeça na nova onda do romantismo. De repente, estava a ler e a respirar as obras de Shakespeare, de Lord Byron, de Victor Hugo e a debater ideias liberais muito mais maduras. E foi a partir desta experiência toda que ele cozinhou a sua visão para o romantismo português. Atenção, não era uma simples imitação do que vê lá fora. Para Garrett, o romantismo tinha de ser uma ferramenta para construir uma identidade nacional moderna, que recuperasse a nossa história, o nosso folclore e que desse voz a um sentimento tão nosso como a saudade. E aqui está o ponto-chave, que é quase idónico. Os textos que fundam o romantismo em Portugal não nasceram em solo português. Foram escritos, pensados e publicados no exílio. São o produto direto da distância e da reflexão que essa distância lhe deu. Quando finalmente regressa a Portugal, Garrett não se senta a uma secretária para apenas escrever. Não. Ele assume o papel de um verdadeiro arquiteto cultural. Tinha um projeto muito ambicioso e muito claro: reerguer o teatro português, que ele considerava absolutamente vital para o futuro da nação. A filosofia dele era esta. O teatro não era só um entretenimento. Era uma instituição, uma escola de bom gosto essencial para educar o público e para forjar uma consciência nacional unida, algo que era desesperadamente preciso depois de anos de guerra civil. E ele não era homem de ficar só nas ideias. Tinha um plano muito concreto. Um plano de 4 passos. Primeiro, o edifício, o Teatro Nacional. Segundo, a formação, o conservatório para os atores. Terceiro, as regras, a inspeção para garantir a qualidade. E por fim, e talvez o mais importante, o exemplo. Ele próprio escreveu as peças que serviriam de modelo. E claro, toda esta ação, todo este pensamento vai desaguar na sua escrita. As suas obras literárias mais maduras são um espelho incrível dos seus tempos, onde conseguimos ver tanto os ideais do liberalismo, como também a sua crescente desilusão com os caminhos que o país estava a tomar. É neste período que ele nos dá as suas grandes obras-primas. Viagens na Minha Terra reinventa a prosa em Portugal. Frei Luís de Sousa torna-se a joia da coroa do nosso drama romântico. E Folhas Caídas vira do avesso a poesia de amor. Cada uma destas obras abriu um caminho novo. E que melhor exemplo da sua modernidade do que este verso, que na altura deve ter sido um autêntico escândalo. Não te amo, quer-te. Esta frase, sozinha, rasga por completo o sentimentalismo idealizado e injeta na poesia uma dose de desejo, de paixão crua, direta, humana. Era algo nunca antes visto.
Nas Viagens na Minha Terra, ele faz algo igualmente revolucionário. Ao falar diretamente com quem está a ler, ao dizer para saltar páginas, ele está a quebrar a chamada quarta parede. Está a transformar a leitura numa conversa, num diálogo. É uma técnica que só se tornou comum na literatura muitas décadas mais tarde. Então, chegando ao fim, qual é o balanço disto tudo? O que é que fica? Qual é o legado de Garrett que ainda hoje se sente na paisagem cultural e política de Portugal? Resumindo, ele foi 3 homens num só. Foi o pioneiro que trouxe o romantismo para Portugal, foi o reformador que nos deu um teatro moderno e foi o pensador que ajudou a definir o que era ser português numa nova era liberal. A vida de Garrett acaba por personificar esta questão fundamental. A sua obra e a sua vida mostram que quando a arte e a política se encontram na mesma pessoa, o resultado pode ser tão poderoso que acaba por ajudar a escrever o próprio destino de uma nação.